Pensa em duas pessoas. Mesma cidade, mesma origem, mesmas oportunidades. Elas tentam a mesma coisa. Uma dá certo, a outra não. Quando alguém pergunta o porquê, a resposta costuma ser rápida. Foi sorte. Mas para um segundo e pensa comigo. Isso explica alguma coisa? Ou só encerra a conversa? Porque repare, a palavra sorte quase sempre aparece depois que tudo já aconteceu. Quando o resultado agrada, dizemos que foi sorte. Quando não agrada, chamamos de azar. Ou seja, a sorte não explica o que vai acontecer. Ela só aparece depois, como um rótulo. E tem mais. A gente usa essa palavra principalmente quando perde o controle da situação. Quando algo acontece e não conseguimos ligar todos os pontos. As peças estão ali, mas o desenho não fecha. E o cérebro humano odeia isso. Ele não gosta de vazio. Não gosta de dizer não sei. Então fazemos o mais fácil. Pegamos tudo o que não entendemos e colocamos dentro de uma palavra só: sorte. Mas aqui surge uma pergunta desconfortável. Se a sorte é apenas o nome que damos para causas que não conseguimos enxergar, então ela realmente existe? Ou é só uma invenção nossa? Neste vídeo, não vamos dizer se a sorte é boa ou ruim. Não é vídeo motivacional. Não é autoajuda. A pergunta é outra. Por que o ser humano precisou acreditar na sorte? E como essa ideia, sem a gente perceber, passa a influenciar nossas decisões? Se eu colocasse duas pessoas lado a lado, exatamente no mesmo ponto de partida, mesma idade, mesmas condições, mesma linha no chão, a maioria de nós diria que o resultado final dependeria apenas de esforço, escolhas e mérito pessoal. Mas a vida não funciona assim, porque a partir do primeiro passo, pequenas diferenças começam a surgir. Diferenças tão sutis que ninguém percebe no momento em que acontecem. Um segundo a mais de hesitação. Um caminho escolhido quase sem pensar. Um encontro que acontece ou que não acontece. E é aí que entra aquilo que chamamos de sorte. Quando uma dessas pessoas chega mais longe, costumamos dizer: ele teve sorte. Quando a outra fica para trás, ela não teve a mesma sorte. Mas essa explicação é confortável demais. Ela simplifica algo que é absurdamente complexo. A verdade é que nós adoramos acreditar que a sorte é uma coisa única, como se fosse uma força invisível que decide quem sobe e quem cai. Porque isso nos poupa de encarar uma realidade mais desconfortável, a de que quase nunca sabemos por que as coisas realmente acontecem. O nosso cérebro foi moldado para buscar causas claras, diretas, rápidas. Quando vê um resultado, ele corre para encontrar um motivo simples. E quando não encontra, ele inventa um nome. Esse nome costuma ser sorte. Mas e se aquilo que chamamos de sorte não for uma causa, e sim um rótulo? Um rótulo que damos quando não conseguimos enxergar a cadeia inteira de eventos. Quando vemos apenas o ponto final, mas ignoramos tudo o que veio antes. Talvez a sorte não seja algo que acontece. Talvez seja apenas o nome que damos à nossa ignorância sobre os detalhes. E se for assim, a pergunta muda completamente. A questão deixa de ser quem teve sorte e passa a ser o que exatamente nós não estamos vendo. É a partir dessa pergunta que tudo começa a ficar interessante. A gente costuma chamar de sorte aquilo que não entende direito. Quando algo dá certo, dizer foi sorte parece mais confortável do que aceitar que uma sequência de pequenas decisões nos trouxe até ali. Porque decisões pequenas não chamam atenção. Elas não parecem importantes no momento em que são feitas, mas são justamente elas que mudam tudo. A sorte, na maioria das vezes, não chega como um milagre. Ela se constrói em silêncio, num caminho escolhido quase sem pensar, num convite aceito sem muita expectativa, ou até numa desistência que parecia um erro.
Quantas vezes algo importante começou de forma banal? Uma conversa rápida, um atraso inesperado, um lugar em que você entrou só para dar uma olhada. Naquele instante, nada parecia especial. Nenhuma música dramática tocou. Nenhum sinal apareceu. Só depois, quando o tempo passa, é que a mente tenta organizar tudo. É aí que surge a palavra sorte. Mas talvez não tenha sido sorte. Talvez tenha sido atenção, ou curiosidade, ou simplesmente estar aberto ao acaso. E é por isso que duas pessoas podem viver destinos completamente diferentes, mesmo começando do mesmo ponto. Não porque uma nasceu com sorte, mas porque uma percebeu algo que a outra ignorou. A sorte não grita, ela sussurra. Ao longo da história, muitos acontecimentos foram explicados com uma palavra simples: sorte. Mas quando olhamos com atenção, quase nenhum deles foi tão simples assim. Em 1914, um jovem chamado Gavrilo Princip saiu de casa sem saber que seu nome entraria nos livros de história. Ele errou o primeiro ataque, fracassou, desistiu e entrou em uma cafeteria. Minutos depois, por puro acaso, o carro do arquiduque austro-húngaro parou exatamente em frente a ele. Um erro de rota, um motorista confuso, um segundo encontro improvável. Chamamos isso de sorte. Mas aquela sorte só teve impacto porque o mundo já estava pronto para explodir. O mesmo vale para grandes descobertas. A penicilina, por exemplo, foi encontrada por acidente. Um prato esquecido, um descuido no laboratório. Mas milhares de cientistas também cometeram descuidos. Só um soube reconhecer o que estava vendo. A história está cheia desses momentos. O acaso bate à porta de muitos. Poucos abrem. Talvez a sorte não seja o evento em si, mas o olhar que percebe o evento como algo diferente. E quando isso acontece, o acaso deixa de ser acaso. Ele vira ponto de virada. Nem sempre a sorte aparece como algo positivo. Na história, ela muitas vezes surge como um detalhe pequeno, que decide quem sobrevive e quem desaparece. Em guerras, colapsos e catástrofes, milhões de pessoas viveram ou morreram por motivos que ninguém planejou. Um passo a mais, uma escolha atrasada, um trem perdido. Durante a Segunda Guerra Mundial, algumas cidades foram destruídas quase por completo, enquanto outras, muito próximas, permaneceram quase intactas. Não por estratégia perfeita, mas por decisões de última hora, mudanças de rota, erros de cálculo. Pessoas que deveriam estar ali não estavam. E pessoas que nunca deveriam ter passado por aquilo, passaram. Depois, quando tudo termina, chamamos isso de sorte. Sorte de ter sobrevivido, ou azar de estar no lugar errado. Mas para quem viveu o momento, não houve aviso. Nenhum sinal claro. Só o presente imediato. A sorte, nesses casos, não escolhe heróis. Ela apenas atravessa o caminho de alguém e deixa marcas profundas. Porque sobreviver ao acaso não significa entendê-lo. Muitos carregam a pergunta pelo resto da vida: por que eu? Talvez a sorte não seja justa. Talvez ela seja apenas indiferente. Talvez o problema nunca tenha sido a sorte. Talvez o problema seja a forma como a gente usa essa palavra. A gente chama de sorte tudo aquilo que não quer encarar de frente. Quando algo dá errado, é azar. Quando dá certo, foi sorte. Assim, a gente se livra de uma coisa muito mais pesada, a responsabilidade. Porque se tudo é sorte, então ninguém precisa explicar nada. Ninguém precisa rever escolhas. Ninguém precisa admitir que talvez tenha ignorado sinais, pessoas, caminhos. Mas a verdade é desconfortável. A maior parte do que chamamos de sorte é só o resultado de cadeias de eventos que a gente não quis ou não conseguiu enxergar. E tem algo ainda mais difícil de aceitar. A sorte não é justa. Ela não escolhe os mais bons,
os mais esforçados ou os mais inteligentes. Ela simplesmente acontece. Tem gente que nasce no lugar certo. Tem gente que cruza a rua 5 segundos antes. Tem gente que nunca teve escolha nenhuma. E isso machuca, porque quebra a ideia de controle. Quebra a fantasia de que, se fizermos tudo certo, o resultado será garantido. Não será. Mas aqui vem a parte que quase ninguém fala. Se você não controla o acaso, você controla como reage a ele. Você não escolheu nascer, não escolheu muitas perdas, não escolheu vários encontros, mas escolhe o que faz depois. Talvez maturidade não seja ter sorte. Talvez seja parar de usar a sorte como desculpa, tanto para o fracasso quanto para o sucesso. Porque enquanto você chama tudo de acaso, você deixa sua própria vida nas mãos dele.